chegando no Jornal da Metropolitana. De volta com o Jornal da Metropolitana, trazendo hoje mais uma das séries das entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Caruaru. Hoje nós estamos recebendo ele, o Rafier Delon, que é do Partido União Brasil, vai conversar um pouquinho para a gente trazer suas ideias e o que ele está vendo de Caruaru, que esse momento é um momento de estudo para o município. Muito bom dia, Rafier. Seja bem-vindo ao Jornal da Metropolitana. Eu tava com tanta saudade já desse estúdio que eu nem lembrava mais como é que tava tão bonito, sabe, Natália? Deixa eu desejar meu bom dia a Ellen, tá? Que já soube que preparou aqui o café muito bem elaborado, por sinal, viu? Suculento. Se de hoje a 8 não vier ninguém, viu, Natália? Pode me convidar que eu vou estar na pelo menos pelo café. Pode deixar. Viu? Saudar meu grande amigo Wesley, né? Que tive a oportunidade de conhecer ele em outra emissora com a irmã, né? Assim como Natália também em outra emissora com a irmã. Saudar aqui também Jósimo, Tony, né? Que de modo muito respeitoso, né? Administram aqui a Metropolitana FM, uma rádio que tem tanta história aqui em Caruaru. E não poderia também começar se não fosse parabenizando vocês, tá? Por esse início de ano, com essa série de entrevistas, né? Trazendo os principais personagens do cenário político de Caruaru. Obviamente que o povo mais na frente vai fazer a escolha, mas é importante ouvir, é importante saber, é importante analisar, né? Como cada agente político está pensando em relação a isso. Saudar também nosso grande amigo Wagner, que está por aqui nos acompanhando junto aqui na Metropolitana FM. Ô, Rafier, semana passada nós trouxemos aqui o também pré-candidato Armandinho do Acordeão. E nessa nossa conversa foi falado muito também o seu nome, sobre esses diálogos que vocês estão tendo. Nesse momento, em Caruaru, como é que está sendo essa pré-candidatura sua, na sua visão? Muito bacana. Primeiro, é importante ressaltar, Natália, que quem acompanha a política de Caruaru, até do ponto de vista histórico, observa que a gente está vivenciando algo que é diferente do comum. Primeiro, a gente observa que os personagens tradicionais vêm perdendo espaço no contexto majoritário da eleição desde o pleito passado, de 2020, e para 2024 a tendência, obviamente, é cada vez mais se potencializar os novos personagens. Então, existe hoje uma sinergia de diálogo muito interessante entre todos os personagens da oposição. Eu acredito que não se faz político com eu sozinho futebol clube, obviamente é necessário você dialogar com quem pensa diferente. O diálogo não quer dizer, Natália, que eu vá, né, compor com X, com Y, né, que eu concorde com o pensamento de outro. Não, pelo contrário, é você ter um ambiente respeituável, né, de educação, e que em algum momento a gente vai se encontrar, seja no caminho do primeiro turno, seja no caminho do segundo turno, e que exista uma convergência de ideias. Uma convergência de quê, Wesley? No que diz respeito que é impossível governar sozinho uma cidade do porte e da estrutura como Caruaru. Nós temos aí cerca de 170 anos de existência, nós temos aí cerca de 400 mil habitantes, nós temos mais de 20 mil eleitores. Então a Caruaru de hoje não é a Caruaru de 50 anos atrás, né, de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, onde nós tínhamos ali 2 ou 3 personagens que discutiam a cidade e resolviam como é que seria o futuro político de Caruaru. E de modo claro também, diante da sua pergunta, eu sempre digo o seguinte: o que é necessário para você disputar uma eleição de uma prefeitura de Caruaru? Não é você acordar 6h30 da manhã e ir para a Metropolitana e dizer que está candidato a prefeito. Pelo contrário, é fruto de toda uma construção que, primeiro, você tem que ter um partido político. Sim. Não tem como você disputar uma eleição, Natália, você tem um partido político no Brasil. E essa é até uma questão que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então veja, esse é o primeiro ponto. Depois que você tem o partido político, você tem que ter o respaldo do partido político, porque não é apenas você estar afiliado, é você ter uma conjunção de pensamento não só com a esfera municipal, mas também com as esferas estadual e nacional do partido. Esse é um ponto primordial. O segundo ponto é você ter conhecimento da sua cidade. É você saber que nós temos aí 4 distritos rurais. É você saber a realidade, Wesley, que nós temos uma zona rural chamada Itaúna, por exemplo, que inclusive está tendo a festa de São Sebastião lá, que tem 40 quilômetros de distância do centro urbano da cidade. É você saber que você tem uma periferia que é o que eu chamo o Grande José Carlos de Oliveira, que é o complexo do João Barreto, do loteamento Osana, do Demóstenes Veras, do Sol Poente, que é uma localidade da área urbana de Caruaru que você sente uma necessidade gigante da presença do poder público nessa comunidade. E só tem um meio de fazer isso, é você ter um agente político realmente
que o represente, que leve essa informação. E eu sempre faço a alusão, Natália, para não ser tão longo na resposta, na questão de um médico. Quando você vai se consultar, obviamente o médico não tem como adivinhar que você tem, se é um problema no joelho, se é um problema no pé, se é um problema na mão. O médico só consegue dar um diagnóstico, Wagner, depois que você analisa o paciente. A política pública, a gestão pública, Wesley, funciona da mesma forma. Você precisa ter um diagnóstico do paciente, que nesse caso é a cidade, para, consequentemente, você dar a resposta. Então, eu faço essa alusão, levando em conta que eu me sinto muito à vontade, porque eu vivencio a minha cidade. Eu faço política 25 horas por dia, 8 dias por semana. Eu brinco dizendo que eu torço pelo Central, porque é o Central de Caruaru. A gente acompanhou, viu? Pois Você é. comemorando a liderança do Central. Sem dúvida. Eu sei que a Metropolitana também está aí dando a força ao Central de Caruaru, porque é a cidade da gente, é a economia. Por exemplo, nós tivemos um jogo na última quarta-feira. O Wesley é um cara que acompanha muito futebol também, eu sei disso. E que você não conseguia, por exemplo, Natália e Ellen, uma vaga no estacionamento do shopping da cidade, próximo ao campo. Não vou aqui dizer o nome para não fazer a propaganda. Mas o que eu quero dizer com isso? Isso é o dinheiro injetado no município, tá? E olha que foi um jogo à tarde. Quiçá, imagine se fosse à noite ou no final de semana. Então, quando eu falo Central, o Central de Caruaru. Quando eu falo que o time está jogando com o time da capital na cidade, você tem um boom no que diz respeito ao setor hoteleiro da cidade, na movimentação do tráfego, seja do cara que está vendendo uma cerveja até o proprietário do setor hoteleiro. Então, assim, para você falar sobre propriedade da situação, você tem que vivenciar aquilo. Então, me sinto muito à vontade para complementar, porque eu sei da realidade lá, por exemplo, do bairro São Francisco, que nosso amigo Wesley mora, não é porque ele mora lá, Natália, é porque a gente vivencia, escuta, olha, observa, para obviamente dar respostas à nossa população. O Wesley também está aqui com a gente. Bom dia, Wesley. Bom dia, Natália. Bom dia a todos. Bom dia, Rafiê. Rafiê, eu tenho uma dúvida aqui, né? Tenho uma pergunta para você também. Em questão do seu partido, né? O União Brasil. Como é que está o apoio do União Brasil? Como é que está a sua conversação? E, de fato, né, apoio que todo candidato vai precisar nessas eleições em questão aí do partido. Eu quero saber como é que tá tua conversação, como é que tá o teu apoio do União Brasil, porque esse 2024 tá vindo com tudo aí, Rafael. Então, apoio do partido em conversas, em questão também do teu proletariado aí, dos vereadores, em questão de tudo. Quero saber como tá o União Brasil com o Rafael. E principalmente a figura do Luciano Bivar, como é que tá? Porque ele também é uma figura marcante do União Brasil e foi bastante importante nas eleições de 2022. Nós vimos toda essa movimentação, tanto do Rafael Delon como dos outros candidatos que estavam pelo União Brasil. Como é que está essa articulação entre União Brasil e Caruaru? Sem dúvida, Natália. O Wesley foi muito feliz nesse contexto, porque a gente observa o primeiro ponto. O União Brasil é o fruto de uma fusão do PSL com Democratas. Então é um partido gigante. Depois do PT e do PL, que representam o antagonismo da política nacional, o União Brasil é o maior partido do país. E o que se influencia na eleição municipal, por exemplo, eu sinto a falta de analistas fazerem essa própria análise. O tempo de televisão de um guia eleitoral, de uma participação na eleição municipal, ela depende do tamanho da bancada federal, que é obviamente o que vai dizer também o tamanho do seu fundo partidário. Então é uma questão lógica. Quanto mais deputados o partido tiver, obviamente mais tempo de televisão e mais estrutura financeira o partido terá. Então a gente está muito confortável nesse ponto. Esse é um ponto comum nesse contexto. Eu, além de estar afiliado à União Brasil, de ter sido candidato pela União Brasil, eu estou secretário-geral do partido em Caruaru, que é presidido pelo nosso amigo Manuel Santos. A nível estadual também, eu tenho o prazer de fazer parte do Diretório Estadual do União Brasil em Pernambuco. E no próximo mês, no dia 28 e 29 de fevereiro, nós teremos a Convenção Nacional do Partido em Brasília, onde a gente vai ter o novo pleito, né, a nova escolha dos novos membros do partido. Eu particularmente sou muito transparente quando eu cito a figura do presidente nacional do partido, pernambucano, né, o deputado federal Luciano Bivar, o qual eu tive a honra, de modo muito claro, Natália, de ser o meu companheiro de chapa na eleição passada, de 2022. Eu estive como candidato a deputado estadual e Luciano Bivar foi o meu companheiro de chapa, presidente nacional do partido, é o nosso líder maior desse contexto. E a gente teve a nossa contribuição para a reeleição de Luciano enquanto deputado federal.
E não tenho dúvida que tem feito um trabalho importante, não só para Pernambuco, mas verticalizando para Caruaru. Eu citei no início do programa sobre a questão do João Barreto, Zé Carlos Oliveira, e a gente conseguiu, Wesley, agora para 2024, emenda parlamentar inicialmente de algo em torno de 500 mil, para a gente trabalhar a pavimentação e saneamento de ruas estratégicas do João Barreto. Quando eu falo, por exemplo, de saneamento, Natália, eu estou falando de saúde pública, eu estou falando de dignidade, eu estou falando realmente de você entregar empatia para quem vive literalmente, me desculpem a franqueza e a sinceridade, nas fezes e na urina. Ah, Rafi, mas isso é uma realidade que só existe na África, pelo contrário. Não só na zona periférica da nossa cidade, daquele que eu chamo dos várias Caruarus que nós temos. É a Caruaru, por exemplo, aqui da José Rodrigues de Jesus, que leva o nome do nosso fundador da cidade, mas também tem uma Caruaru lá no Zé Liberato. Tem outra Caruaru no São João da Escócia. Tem outra Caruaru lá em Lajeado do Cedro. Tem outra Caruaru lá no Nina Liberato. Tem outra Caruaru lá no Luiz Bezerra Torres. Tem outra Caruaru lá no bairro Nossa Senhora das Graças, depois do Alto do Moura. Então são várias realidades, Natália, que se o agente político não estiver sintonizado com todo esse contexto, vai ficar para trás. Então a gente está muito tranquilo nesse contexto, porque a nossa pré-candidatura, até porque só existe candidatura depois das convenções, né, entre 20 de julho e 5 de agosto, não foi lançada por mim. Eu não cheguei aqui na rádio ou em uma co-irmã e disse eu acordei com a vontade de ser candidato. Pelo contrário, o partido que nos pré-lançou. Então isso nos dá uma tranquilidade e uma notoriedade considerável, levando em conta que o tamanho do União Brasil, Wesley, é um tamanho gigante que não tem como um partido dessa envergadura ficar longe do protagonismo da eleição majoritária de Caruaru. E de modo claro também será a primeira eleição municipal do União Brasil, levando em conta que no outro pleito não existia o UB. Sim, inclusive a gente reforça também que em 2022, na eleição para deputado federal, a qual você concorreu, foi um cenário bastante importante também para o Rafier, a figura do Rafier Delon, estudar mais Caruaru. Tu que começou a vida política muito antes. Estado, né, levando em conta que é um órgão cartorial e que a gente conseguiu dar uma dinâmica considerável, né, a junta comercial ela é responsável por todo tipo de abertura de empresa. Então, se a Natália quiser fazer alguma abertura de empresa, tem que passar pela JUSEP. Tá? Da mesma forma que o Wesley quiser em São Paulo abrir uma empresa, tem que passar pela JUSESP. Então foi uma experiência bacana, Natália, porque lá a gente conseguiu trazer o setor produtivo de Caruaru para o protagonismo das aberturas de empresas em Caruaru, mas também fazendo um link no que diz respeito que o setor público tem que ser um parceiro do usuário, um parceiro do povo pernambucano. E depois tive também a boa oportunidade de ser diretor da 4ª Ciretã de Caruaru, a circunscrição regional de trânsito, também o mais jovem, e lá a gente conseguiu, Natália, realmente dar um choque de gestão no que diz respeito a tudo aquilo que era necessário. Eu vou tentar resumir aqui de modo prático, Fica à vontade. mas só para vocês terem ideia, quando eu cheguei na Ciretran, Wesley, nós tínhamos praticamente um ferro velho de veículos recolhidos na área externa do Detran. Tinha cerca de 400 veículos. Eu ficava me perguntar, Wesley, se porventura alguém mal intencionado ateasse fogo em um veículo, consequentemente ia acabar a 4ª Ciretran de Caruaru. E nós temos em Caruaru a 3ª maior frota do estado de Pernambuco, atrás apenas de Recife e de Jaboatão dos Guararapes. E quando você traz para o veículo com 2 rodas, a gente fica na frente de Jaboatão. Então, o primeiro passo é a gente zerar esses veículos, né, entregando realmente um ambiente público digno ao usuário, levando em conta que o Detran é a 2ª maior arrecadação, Natália, do estado, né, ficando atrás apenas da Cefaz, que é a Secretaria da Fazenda. E além disso, eu disse o seguinte, ó, além da gente zerar, Wesley, a gente vai também fazer um estacionamento para o usuário. E é interessante porque as pessoas quando ouviam, já ouviam isso também dos antigos gestores e sempre ficava na questão da promessa. A gente tem que ter muita cautela com isso, que com o povo não se brinca. Então, além de zerarmos o estacionamento para o usuário dos veículos recolhidos, a gente criou o estacionamento para o usuário agendado, calçando toda a área interna da 4ª Ciretran. A gente trouxe para Caruaru, e eu gosto muito de falar isso, Natália, o pagamento no cartão de crédito para toda taxa do Detran. Hoje, graças a Deus, está popularizado, toda esquina tem. Mas quem foi o precursor fomos nós, lá atrás, né? A gente leva em conta o quê? Se colocar no lugar do usuário. Você leva, por exemplo, uma multa relacionada à alcoolemia, algo em torno de R$3.000. O trabalhador para ter R$3.000 hoje, pena para ter essa condição. Né? O IPVA hoje, que é o nosso licenciamento, tem uma condição
mais interessante de parcelamento em 10 vezes. E até 10 vezes. Né? Mas lá até então não tinha, era 3 vezes só e você tinha que pagar e prio, acabou-se. Então, o que é que eu vejo, Natália? Eu vejo que o Estado ele tem que ser um parceiro do contribuinte. E eu observava muito, Wesley, que o contribuinte não pagava, Wagner, não é porque não queria, é porque realmente não tinha condições, tá? O mototaxista, o proprietário da Toyota. Então, aí eu volto à questão do diagnóstico. Ou você conhece realmente a realidade para você ter respostas, ou vai ficar ali dando murro em ponta de faca, como popularmente se fala. Então, a gente conseguiu trazer para Caruaru a junta médica especial. O que é isso, Natália? As pessoas com deficiência tinham que ir para Recife para fazer o procedimento da compra do veículo com redução de IPI. Isso é uma lei. Isso não é favor do Detran, do servidor público. Não, isso é lei. Então, se é lei, tem que ser cumprido. E era uma demanda de mais de 20 anos que era pleiteada para ser verticalizada para Caruaru e nunca tinha feito. Então faltava o quê? Faltava realmente, Wesley, vontade política para ser feito. E tudo na vida você tem que ter vontade política. Eu nunca fui adepto ao sofativismo, né? Que é o militante de sofá. O cara tá ali sentado no sofá, reclamando, mas não tem coragem sequer se levantar para trocar o canal. Então trouxemos para Caruaru de modo histórico, tá? Hoje, o usuário do Detran, que tem deficiência auditiva, faz a prova teórica, que é a do computador do Detran, aqui em Caruaru, sem precisar vir alguém de Recife, que ganha R$30 numa diária, ou seja, estímulo zero para o servidor vir. E a gente fez o treinamento do servidor em Caruaru no curso de Libras, para fazer em loco, para não ficar refém desse contexto. Então, eu volto ao questionamento. Isso não é favor, isso é empatia. É o Estado se fazendo presente realmente no cotidiano das pessoas. O Detran de Caruaru, a gente deixou, Wesley, como o único Detran do Brasil com acesso biométrico na sala despachante. Por que isso, Natália? Porque nós tínhamos um número considerável de golpes de estelionato e, obviamente, era necessário ter uma articulação somada à tecnologia, somada à TI, para mudar essa realidade. E quando eu ouvia os comentários sobre despachantes, sempre diziam, Rafael, só tem bandido, é tudo ladrão. E eu tive que fazer um procedimento de legitimar a categoria que já é reconhecida a nível federal. Da mesma forma que tem o jornalista bem intencionado, Natália, tem também o jornalista mal intencionado. Da mesma forma que tem um despachante bem intencionado, também tem o mal intencionado. Isso é em toda a categoria. Na família da gente, a gente tem, Wagner, os bem intencionados e os maus. Então, isso é da sociedade humana. Obviamente que vai de cada um fazer suas escolhas. Então, a gente conseguiu credibilizar a categoria, né? Trazer junto à gestão da nossa quarta Ciretran. E gestão pública é uma coisa curiosa, Natália. Eu assumi em 2017, tá? A quarta Ciretran. Fiquei até 2020. E a equipe que eu montei em 2017 é a mesma que tem em 2024 hoje. Então, obviamente, se foi montada e deu certo e é boa, é porque não modificaram. Então, o chefe administrativo, o chefe de habilitação, o chefe de veículos, a turma é a mesma. Porque o bom gestor é aquele que também sabe identificar os bons líderes. Não adianta olhar para o Wesley e dizer, Wesley, eu acho que você é um bom goleiro, onde ele tem uma vocação para ficar no meio de campo, ou vice-versa. Então, assim, você tem que saber identificar e potencializar a capacidade de cada um e, obviamente, jogar ele na melhor forma que seja para o time dar certo. Então, fora tudo isso, né, porque se eu falar aqui, vou até meio-dia, a gente tem agora uma responsabilidade também muito interessante, Natália, que é como assessor executivo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Né? É uma indicação do nosso partido, do União Brasil, através do deputado federal Luciano Bivar. Eu, particularmente, tenho aprendido muito e o meu principal objetivo lá, desde o primeiro dia, foi o quê? Verticalizar para Caruaru aquilo que for possível dentro da Sudene. A Sudene é um órgão muito rico. Fica à vontade, pode ficar à vontade para falar, que eu já falei demais. Não, pode falar. É porque a gente também tem algumas participações aqui e um rápido intervalo também, né, Wesley? E essa questão da Sudene a gente vai discutir aí no próximo bloco. Vamos lá. Daqui a pouquinho, vamos para um intervalo, daqui a pouquinho a gente tem também a dúvida aqui do pessoal, o pessoal mandando perguntas aqui no nosso WhatsApp, o pessoal está interagindo no 81982990941 e daqui a pouquinho a gente volta com as dúvidas do ouvinte aqui do nosso WhatsApp. Hora certa, oferecimento JM Pneus, distribuidora exclusiva dos pneus Bridgestone e Firestone em Caruaru, Avenida Campina Grande 139. Na Metropolitana 722.
Venha para a JM Pneus, há mais de 34 anos no mercado, oferecendo pneus do segmento passeio. Aqui você encontra credibilidade, bom atendimento com preço baixo e qualidade. Sua distribuidora exclusiva Bridgestone e Firestone em Caruaru. Seu pneu novo te espera aqui, Avenida Campina Grande, 139. Siga o nosso Instagram, @JM Pneus Caruaru PE. JM Pneus, levando você mais longe. Metropolitana. A Unimed Caruaru é parte do maior sistema de cooperativas de saúde do mundo. E nós estamos prontos para levar saúde à sua empresa. Acesse sejaunimedcaruaru.com.br e conheça nossos planos. Aqui tem vida, aqui tem saúde, aqui tem Unimed Caruaru. Nossa gente já sabe que o melhor café é feito com amor. Café quente na mesa é a certeza do melhor sabor. Com grãos selecionados e tão bem torrados, um café que merece ser tomado de dia, de tarde e de noite. É o café quente. Um café que merece tomar toda hora. É o café quente. 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 Cheiroso e saboroso. Caju Conecta. A vida é feita de conexões. Publicidade é conexão. Daqui a pouco na Metropolitana FM. Só sucesso. As notícias sobre os últimos acontecimentos do Brasil e do mundo. No Jornal da Metropolitana. Na Metropolitana 7h24. Estamos de volta com o Jornal da Metropolitana, hoje recebendo o pré-candidato à Prefeitura de Caruaru pelo Partido União Brasil, Rafier Delon, que já destacou aqui alguns pontos sobre o conhecer Caruaru, sobre sua gestão na 4ª Ciretran de Caruaru, alguns anos atrás, aí com início em 2017. Rafier, esse nosso papo está muito bom, inclusive o Wesley está aqui com algumas dúvidas dos ouvintes e nós vamos abrir aqui esse espaço. Temos aqui dúvida, viu, Rafael? Temos aqui dúvida. O Jailson Silva, lá do residencial Chique Chique, né? Ele falou aqui, pontuou que existem mais de 3.000 mães com crianças com autismo ou com suspeita de autismo, né? E queria saber qual projeto, né, você tem em questão dessas crianças, dessas condições que estão aí por Caruaru, né, que estão necessitando de assistência, e também, né, ele quer saber em questão da falta de neurologista e terapia ocupacional aqui em Caruaru para as crianças. Essa é a dúvida do Jailson Silva, lá do Residencial Chique Chique. Primeiro, agradecer a Jailson pela participação, né? Obviamente ele faz parte de um novo complexo, podemos dizer assim, da cidade de Caruaru. Até então, eu costumo dizer que Caruaru se encerrava no Jardim Panorama. Hoje você passa o Jardim Panorama, tem o Jardim Boa Vista, Mandacaru, Caruá, Baraunas, Chique Chique, Vila Andorinha. Então, é praticamente outra cidade dentro da cidade que já existia. Esse é um ponto. O segundo ponto, Jailson, é que eu sempre costumo dizer o seguinte, Natália. Antes de você escolher uma opção eleitoral, observe se o histórico da pessoa ele deu alguma contribuição pelaquela possível pauta a qual ele está se propondo. Tá? Então, mesmo sem saber da demanda do Jailson, já coloquei aqui duas situações voltadas às pessoas com algum tipo de deficiência, né? Os especiais que merecem nossa atenção e que a gente comprovou na prática que quando existe vontade política, realmente se resolve. Tá? Aqui em Caruaru nós temos, como ele falou, um número considerável voltado à questão do transtorno de espectro autista, tá? Deve ser uma pauta prioritária para a política pública de educação e de trabalho social também. Hoje me incomoda muito, Natália, quando você observa que nós não temos essa inserção na rede pública municipal. Nós temos aí um universo de mais de 40 mil alunos na rede pública municipal, mais de 130 escolas na rede pública municipal, e você não tem esse atendimento no que diz respeito à criança com autismo, que a gente sabe que envolve todo o contexto familiar. E existe uma discussão, que eu particularmente sou contrário, que é de fazer um isolamento, podemos dizer assim, de uma escola direcionada a autistas. O caminho não é esse, Natália. O caminho tem que ser de inserção dentro da sociedade que já existe. Tá? Infelizmente, ainda existe muito preconceito. Tá? Pessoas que usam codinomes desnecessários, como
A criança normal e a criança anormal. Tá errado. Tá tudo errado, Wesley. Não é esse caminho. Se o poder público, Natália, não tem competência de inserir, tá, qualquer outro tipo de transtorno dentro do cotidiano natural da escola, manda entregar a gestão da rede pública municipal a outra pessoa, porque o caminho não é esse. E esse trabalho, Natália, precisa ser casado com a questão familiar, porque só quem sabe realmente, Wesley, é o dia a dia de como é que funciona o contexto da dinâmica de uma criança autista, de um adolescente autista, de um adulto autista, é realmente quem tem na família um contexto desse, tá? Então, por isso que eu digo, a gente tem aqui em Caruaru uma associação que eu sou fã, tá? Que é o Mundo Azul. Não sei se o Wesley teve a oportunidade de conhecer junto com a Natália ou Ellen, mas é um grupo de pais, de mães, né? Que dão uma contribuição riquíssima, tá? Belíssima para a sociedade de Caruaru e que precisam ser colocados no protagonismo do dia a dia de política pública. Se não tiver, acabou, não tem para onde correr. Então, de modo claro, é você levar o óbvio, aquilo que é necessário, porque pode parecer que é um favor que está sendo feito, é uma inovação. Não tem nada de inovação, não tem nada de novo, não. Isso é adaptação à realidade social. Eu vejo também algumas pessoas que infelizmente não têm a informação necessária, dizer o seguinte, Natália, mas há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, Wesley, não tinha. Meu Jesus amado, é porque não tinha as informações que nós temos hoje. Então o mundo muda, Wesley, a informação muda. Hoje a velocidade das informações é uma coisa que é superior à nossa capacidade de falar. Então, recapitulo, se o gestor público não tiver, Natália, sintonizado com tudo isso, o cara tá fadado ao atraso, tá? E a gestão pública, consequentemente, vai ficar cada vez mais atrasada. Então, ou você conecta-se com a realidade da sociedade em todos os seus aspectos, ou meu irmão vai escolher outra coisa da vida, não entra na vida pública. Esse é um ponto significativo. Outro ponto que ele falou foi na questão da saúde pública municipal. Eu bato muito nessa tecla, Natália, não só na questão do nefro, mas também na questão de situações até simplificadas do ponto de vista do cotidiano dos brasileiros, que é o simples atendimento odontológico, tá? Eu vejo situações aqui na área urbana da cidade, onde o indivíduo ele tem que chegar, primeiro, 5 horas da manhã ou 4h30, tá? Ficar na frente da USF, Unidade de Saúde da Família, antigo posto de saúde, para conseguir uma ficha. Rapaz, a gente está em 2024, Wesley. Se a eficiência do poder público existe para fazer a cobrança do IPTU, para fazer a cobrança de uma multa no radar eletrônico, que inicialmente foi vendido de modo errôneo, que seria uma entrega de cesta básica, e depois foi voltado atrás, por que não essa competência pode ser utilizada para também servir a população? Então eu escuto relatos cotidianamente, Natália, que existe, por exemplo, 20 fichas para o posto de saúde e tal. Rapaz, isso não existe. Isso é a saúde básica que está em jogo. Uma dor de dente, Natália, não espera o dentista vir de hoje a 8 ou de hoje a 15, não. Só quem sabe é quem passa, meu irmão. Então, todo esse contexto, eu faço alusão e digo isso com muito orgulho, Natália, que eu sou fruto da escola pública municipal. Meu ensino fundamental, Wesley, foi no Colégio Municipal Álvaro Lins, a maior escola de rede pública do nosso município. Então, por que eu te falo isso? Porque eu observo, Natália, que quando a gestão pública bem executada, ela tem a força de transformar a vida das pessoas. Da mesma forma que a gestão pública mal executada tem o poder de vetar, de limitar, de estagnar a vida pessoal, profissional e educacional do indivíduo. Então são esses contextos que a gente só observa realmente a evolução quando se coloca prática, quando se vivencia. Não é nenhum demérito a quem nunca estudou no colégio público ou quem nunca precisou de um posto de saúde. Não. Mas uma coisa é muito mais legítima quando você vivenciou aquela situação do que alguém que lhe contou ou do que você leu na internet ou em algum tipo de busca no Google. Então esse combo, podemos dizer assim, esse conglomerado de informações, de vivência, de biografia, que eu acredito que legitimam para uma disputa municipal do tamanho do porte de Caruaru. E eu acho que é isso que precisa, sabe, Natália, de um líder realmente que, primeiro, esteja sintonizado com essas demandas as quais a gente vem falando aí, nesses poucos 30 minutos que a gente vem conversando, somado também
ao contexto do que a gente precisa para liderar um novo momento de transformações de política pública de Caruaru, que eu particularmente sinto muita falta. Eu vejo, por exemplo, cidades do porte semelhante de Caruaru ou até menor, onde existe uma articulação do gestor público municipal com ministérios, com secretarias de Estado e que consegue trazer respostas para a população, coisa que infelizmente a nível momentâneo eu sinto muita falta no Palajá e Minejaim. E nessa questão de município, de tratar, de ver com outras personalidades políticas, também para arrecadar, porque política, como você já disse em outro momento, não se faz sozinho, né? Se faz com ideias, vendo ideias de outras pessoas. Em 2023, inclusive, Rafi, você, como citou a sua participação na Sudene, ajudando aí nessa questão de administração, do desenvolvimento de Pernambuco, teve uma matéria que saiu recentemente sobre uma arrecadação de praticamente 36 milhões de reais para o desenvolvimento de Caruaru só em 2023. Nesse contexto econômico, já que a gente já tratou de saúde, como é que você observa para Caruaru? Perfeito, Natália. É importante ressaltar o que é a Sudene. Porque algumas pessoas comentam, Wesley, ainda existe a Sudene, não tinha fechado, porque foi um órgão importante lá atrás, mas hoje, né? Então, é necessário ter informação para isso. Eu gosto de contextualizar. A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste foi criada lá atrás, em 59, fruto de um pensamento de um cara que, na minha concepção, foi um dos mais estrategistas e pensadores do Nordeste, que foi Celso Furtado, um paraibano, que no governo de Juscelino Kubitschek disse o seguinte, a gente não pode aceitar que o Sul e que o Sudeste tenham um crescimento econômico, né, financeiro superior ao Centro-Oeste, Norte e Nordeste, e a gente fica estagnado só observando o que está acontecendo. Então ele foi realmente um grande visionário naquele momento. Então foram criadas agências fomentadoras do desenvolvimento. Assim como temos a Sudene no Nordeste, temos a Sudan, por exemplo, no Amazonas, e a Sudeco, que é a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste. E qual era o contexto naquele momento? Era realmente você potencializar a capacidade, ou melhor, as capacidades que a gente tem. Não existe, Natália, nenhum lugar no planeta mais rico do ponto de vista cultural, do ponto de vista de turismo, do ponto de vista da capacidade humana do que o Nordeste. A gente precisa colocar e engavetar esse pensamento que o Nordeste é um problema para o Brasil. Pelo contrário, nós somos a verdadeira solução, é o grande caminho. Agora, o que acontece? O papel da Sudene no início do contexto, depois, infelizmente, foi desvirtualizado. E com isso, o que aconteceu, Natália? Fecharam a autarquia federal, e quando você reabre a autarquia, ela vem num tamanho menor do que era. Só para vocês terem ideia, a Sudene tinha, Wesley, cerca de 3 mil servidores. Hoje nós temos 180 servidores. Antes funcionava num prédio gigante, nas proximidades do Hospital das Clínicas, e hoje é um prédio mais compacto em Boa Viagem. Então nós temos dois fundos importantíssimos, Natália, que são quais? O FNE e o FDNE. O que danado isso influencia na minha vida? Vamos por parte. O FNE é o Fundo de Financiamento do Nordeste, onde o recurso é nosso, cerca de 40 bilhões o orçamento para 2024, mas quem operacionaliza é o Banco do Nordeste. A Sudene não é banco, é um agente fomentador. Então, nesse aspecto, tudo que você observa de crédito amigo, de agroamigo, são políticas do Banco do Nordeste, com fundo da Sudene e operacionalizado pelo BNB. Então, só em Caruaru, em 2023, como você muito bem citou, 36 milhões de reais foram pegos pelo homem do campo, pela mulher do campo, para potencializar o seu negócio. É o agricultor lá da Serra de São Bento, do Sítio Capim, de Chicuru, do Rafael. Então, todas as pessoas que precisam ter um crédito melhor para potencializar o seu negócio, vê o Banco do Nordeste como parceiro nesse contribuinte, tá? Isso é um ponto. Outro ponto importantíssimo e que poucas pessoas conheciam também, Natália, é a questão do nosso incentivo fiscal. Natália é empresária, possui uma indústria de lucro real. O que é lucro real? Tem um faturamento médio de mais de 76 milhões por ano, tá? Então ela se enquadra no lucro real. E nesse contexto, em vez de Natália pagar
em até 75% o imposto de renda de pessoa jurídica, ela vai reinvestir no seu próprio negócio. Rapaz, não tem política pública melhor que um negócio desse, Wesley. Em vez de você pagar o imposto federal, você está reinvestindo no seu próprio negócio. Rafiê, o que isso influencia para Caruaru? Só aqui no nosso município, tá? Nós temos mais de 40 milhões em incentivo fiscal. É um dinheiro que não é da Sudene, é da empresa, que ela reinveste. Só a título de informação para vocês. Na nossa querida Luzarte Estrela, localizada no Distrito Industrial, lá nós temos 8 milhões de incentivos fiscais. Ou seja, é um dinheiro que eles deixaram de pagar no imposto de renda de pessoa jurídica e estão reinvestindo no seu próprio negócio. E o que é que o povo sai ganhando com isso? Tudo. Porque a partir do momento que o empresário tem essa questão financeira, Natália, ele consegue segurar o emprego, ele consegue fazer um investimento, Wesley, em mais uma máquina e, consequentemente, ele é prensado em mão de obra, o que é emprego direto na veia e que, na minha concepção, não existe, Natália, outro programa social mais importante do que o emprego. É a partir do emprego, Natália, que a gente consegue pagar o boleto, é a partir do emprego que a gente consegue colocar o cafezinho gostoso de Ellen na mesa, o bolo de trigo, então não tem para onde correr. E quando você está sem um emprego, Wagner, consequentemente vem aquilo que é outra pauta importantíssima e que a gente precisa tocar nesse assunto, Natália, que é a questão da saúde mental. A gente tem uma sociedade que precisa muito desse parceirismo, podemos dizer assim, do poder público enquanto saúde mental, levando em conta todas as síndromes que se potencializaram depois de uma pandemia e as que já existem mais ainda depois dessa geração tão ansiosa do TikTok, do Instagram, né, que deixa a pessoa mais antenado, que deixa mais ansioso, que deixa a gente mais na expectativa do que vai acontecer. E o poder público precisa criar esse mecanismo de ser parceiro. Então veja como é complexo a gente discutir política pública. A gente fala de emprego, mas consequentemente fala da economia, fala consequentemente de comida, fala consequentemente de saúde mental. Então não tem para onde correr, é uma coisa que vai puxando a outra. E nesse aspecto também, Natália, eu me sinto muito realizado, mesmo nesse pouco intervalo de tempo na Sudene, né? Tem 4 meses apenas que nós estamos lá. Nós trouxemos para Caruaru, pela primeira vez na história da cidade e da Sudene, um encontro regional que compõe não só os 9 estados do Nordeste, mas também o norte de Minas e o norte do Espírito Santo. Aí você pergunta, e o que danado tem a ver o Nordeste com essas áreas? Ora, o IDH dessas regiões são semelhantes ao IDH do Nordeste. Então a área de compensação e de atuação da Sudene também se comporta com isso. Partindo para a reta final, né, hoje? Já? Porque tudo que é bom dura pouco, rapaz. Rapaz, você já Nossa, minha carneirinha tava por ali também, foi? Carneirinho já chegou por ali. Um abraço, carneirinho. Rafiê, muito obrigada pela sua participação hoje no Jornal da Metropolitana. Quer deixar aí suas considerações finais, sua mensagem ao ouvinte? Já tô me sentindo um debate, viu? Que tem as coisas finais, né? Então, eu trabalho muito minha saúde mental. Eu não tenho ansiedade pra muita coisa não, viu, Wesley? Mas se tem alguma coisa que eu tô animado pra chegar logo, são os debates. Porque no debate, Natália, aqui você conhece realmente o indivíduo, se ele está pronto, se ele está preparado, né? Não tem como ter um ponto no ouvido, não tem um assessor lhe passando o bizu, né? Então realmente é onde você tem a realidade dos fatos. Mas eu finalizo da forma que eu comecei, parabenizando toda a estrutura, toda a equipe da Rádio Metropolitana FM, que de modo muito ousado iniciou o ano 2024 discutindo Caruaru, o futuro de Caruaru, e não poderia finalizar se fosse parabenizando toda essa equipe, né? Em nome de Wesley, que já conheço há um tempo considerável, em nome de Natália, que eu também já acompanho no Instagram, toda a movimentação dela, e também conheço de outra co-irmã, Ellen, que conheci hoje, mas que vou pedir a receita do café dela para fazer cotidianamente. Nosso amigo Wagner está por aqui. E também deixar o nosso convite aos amigos da Rádio Metropolitana para nos seguir no Instagram. É o @RafieDelon, Rafiê com 2 Fs e Delon com 2 Ls. Minha mãe foi bem criativa, Ellen. E dizer que uma discussão de cidade, obviamente, está apenas começando. Tem muito chão pela frente, tem muito pano pela manga, mas se tem uma coisa que eu posso resumir de modo muito claro, Natália, é que eu estou feito outro cantor famoso aqui no Nordeste. Pronto, preparado e querendo. Um bom dia para vocês e um bom sábado. E é assim que a gente finaliza o Jornal da Metropolitana de hoje. Essa entrevista você pode acompanhar também no nosso YouTube, tá? Para quem perdeu um pedacinho da entrevista, pode ir lá procurar, vai estar disponível. Obrigado, Rafiê. Obrigado a presença aqui do nosso querido amigo Wagner, né? E na segunda-feira, né, voltamos com o Jornal da Metropolitana, também com a Voz da Comunidade. No sábado não temos. E seguimos todo sábado aí com as entrevistas e com a série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura
de Caruaru. Na sequência vem o programa Só Sucesso com ela, Ellen Fernandes, com muita música, muitos prêmios, e o pessoal já tá pedindo aqui no WhatsApp loucamente já as músicas, e a gente volta na segunda-feira com o Jornal da Metropolitana. Até mais, bom sábado. Jornal da As principais notícias do Brasil e do mundo. Você ouviu no Jornal da Metropolitana. Continue sintonizado na Metropolitana.